Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Cauê Alberto. Hoje vamos dar continuação então à nossa série de vídeos relacionados à resolução comentada da prova da UFMT. Vamos lá então, hoje vamos fazer o bloco de preventiva, parte 2. A prova de preventiva da UFMT está uma prova bem bacana, pessoal. Eu, sinceramente, gosto bastante de preventiva e caíram alguns temas que realmente são bastante importantes. Especialmente nessa parte número 2, temas clássicos aí de provas de preventiva, tá legal? Não são questões facílimas, mas são questões boas. Depois a gente vai voltar aí fazer um resumão das questões, tá legal? Então vamos lá, vamos para a questão número 6. Sobre o preenchimento do documento de declaração de óbito, a DO, considere as seguintes afirmativas. Vamos lá, o que nós vamos fazer então? Eu já vou pular para as afirmativas e vou então trabalhar com vocês, tá legal? Aí depois no final a gente vê o que está correto e aí a gente já vai para a alternativa correta, tá legal? Vamos lá, temos aí então 4 afirmativas. Afirmativa número 1, a DO, a declaração de óbito, ela deve ser preenchida em caso de óbito pré-natal do concepto, independentemente de idade gestacional. Vamos lá, pessoal, isso é verdade? Não, não é verdade, tá legal? Vamos colocar aqui 3 informações para vocês. Primeiro, em todos os óbitos, natural ou violento, deve ser feito a DO. Só que não necessariamente em todos os casos a gente vai vai considerar como óbito, tá? Para a gente considerar como óbito tem alguns parâmetros e um deles é o seguinte. Por exemplo, no que gera mais dúvida é no óbito fetal. No óbito fetal, o que a gente tem que ter para considerar realmente um óbito fetal, tá? Então vamos lá. Primeiro, se a gestação teve duração igual ou superior a 20 semanas. Ou o feto com peso igual ou superior a 500 gramas. Ou estatura igual ou superior a 25 centímetros, tá? Então vocês podem ver que é tudo ou, não é e, né? Então não vai somar, é apenas uma das características, se tiver dentro já é o suficiente, tá legal? Então vamos supor que a questão deu lá que houve um óbito fetal, a mulher estava com 18 semanas de idade gestacional, mas por um acaso foi feita a pesagem do feto e o feto tinha 502 gramas. Já vamos considerar aí realmente como um óbito fetal, tá legal? Então, sempre ou, tá? Não é a somatória. Igual ou superior a 20 semanas e feto com peso maior ou igual a 500 gramas e estatura maior ou igual a 25. Não, tá? Basta ter uma dessas características que já vai ser considerado um óbito fetal. Uma outra informação importante é quando a criança nascer viva e morrer logo após o nascimento, independentemente, aí sim, independentemente da duração da gestação, do peso do recém-nascido, do tempo que tenha permanecido vivo. Vamos supor que a criança nasceu lá com 19 semanas, 18 semanas, e ela ficou viva durante 5 minutos. Nesse caso, independentemente dos outros fatores, do peso, da estatura, a gente vai considerar aí como realmente um óbito, tá legal? Então, a alternativa 1 está errada. Vamos lá, alternativa 1 não, né? Afirmativa. Vamos para a afirmativa número 2, então. A causa básica do óbito deve ser descrita como última condição no encadeamento que explica os eventos que levaram à morte. Vamos lá, vou deixar então essa figura aqui para vocês, que é uma figura que eu peguei do CFM. Em relação à definição não está muito boa, pessoal. Depois a gente pode ver, depende de passar para vocês um arquivo melhor. Mas aqui dá para a gente entender o cerne ali da questão, tá? Então, como preencher os quesitos relativos à causa da morte? Então, essa aqui é uma parte da DO, tá? Da declaração de óbito. Essa é uma parte que o médico tem que preencher, extremamente importante. Então, vamos lá. A causa da morte, o que a gente faz? A gente divide em parte 1 e parte 2, tá? Então, na parte 1, a gente vai dividir lá em A, B, C e D. A seria a causa imediata ou terminal. Aqui pequenininho está escrito devido ou como consequência de. Aí a B, causa intermediária, a C, causa intermediária e a D é causa básica da morte.
Então, a alternativa 2 está correta. Realmente, a causa básica do óbito deve ser descrita como última condição no encadeamento que explica os eventos que levaram à morte. Isso na parte 1, no caso aí na letra D, tá legal? Então, essa afirmativa está correta. Vamos para a afirmativa número 3. Afirmativa número 3 fala o seguinte, ó, em óbito por causa violenta, o médico que dá o primeiro atendimento deve, por lei, preencher a DO. Isso está errado, pessoal, tá? Vou colocar aqui um fluxograma para vocês que eu tirei também desse documento do CFM, que fala apenas sobre as DO, sobre a declaração de óbito, legal? Então, vamos lá, óbito. A gente tem que pegar aquele parâmetro inicial lá, se é um óbito fetal, se a gente vai considerar ou não. Se a gente considerou realmente um óbito, a gente vai dividir em duas partes, em causas naturais e causas externas. Se a gente pegar a causa violenta, a gente poderia encaixar ali na caixinha das causas externas, tá legal? Então, sempre quando a gente tiver uma causa externa, dentre as causas externas, a causa violenta está dentro, a gente vai ter que encaminhar esse paciente para o IML, tá? Não é o médico que faz o primeiro atendimento que deve preencher a DO. Ele deve sim ir para o Instituto Médico Legal, legal? Então, essa afirmativa está errada. Vamos então para a afirmativa número 4. A falência de múltiplos órgãos é a causa direta mais frequência de óbito, devendo encabeçar a lista de eventos. Não, né? Isso está errado. Lembrando lá que nós temos lá a parte 1, que fala causa imediata ou terminal. Não. Então, nesse caso, na alternativa A, a gente nunca vai colocar falência múltipla de órgãos. A falência múltipla de órgãos ela ocorre devido a alguma coisa, né? Vamos supor, o paciente teve uma sepse, aí levou a falência múltipla de órgãos. Então, a gente nunca vai colocar ali, logo no início, como causa imediata ou terminal a falência múltipla de órgãos, tá legal? Então, essa alternativa está errada. Pessoal, então ficamos apenas com a alternativa 2 como correta. Aqui nas afirmativas nós temos A1, B2, C3 e D4. Então, vamos ficar com a alternativa A, apenas uma alternativa correta para essa questão número 6. Então é isso, pessoal. Vamos para a questão número 7 agora. Questão número 7. Qual inseto é vetor de uma eumintose prevalente na região nordeste do Brasil? Vamos lá, então temos as alternativas, pessoal. Alternativa A, B, C e D. Vamos trabalhar uma a uma, tá legal? Vou tentar colocar aqui para vocês da forma mais clara aqui para a gente poder ir eliminando uma a uma dessas questões, tá? Lembrando que os eumintos, a gente vai classificá-los como nemátodes ou vermes cilíndricos. Na verdade, nematódeos ou vermes cilíndricos, cestoides ou vermes chatos e trematódeos providos de ventosas, tá legal? Então, essa é uma das classificações aí dos eumintos. O que nós temos? Na alternativa A, ele vai falar para a gente em relação ao mosquito palha. Quem que é o mosquito palha? Vamos lá, o mosquito palha, ele tem uma doença bem característica que é a leishmaniose. Tá? A leishmaniose ela é transmitida pelo mosquito palha. Lembrando que a leishmaniose ela também pode ser chamada aí de calazar. E ela é causada por um protozoário. Tá? Então, é um parasita leishmania que é transmitido pela picada do mosquito palha. Os mosquitos, sim, infectados. Tá legal? Então, a gente consegue eliminar essa alternativa A, tá? Porque, no caso, Litisomia itmani, ele não é um mosquito palha, ele transmite a leishmaniose, que não é uma eumintose, sim, é causada por um protozoário, tá legal? Então, a gente já consegue tirar. Vamos lá, a B vai falar do mosquito culex. Pernilongo noturno, o culex. Vamos ver então o que é o culex. O culex kinki fasciatus
ou pernilongo noturno. Tá? No Brasil, ele é o vetor primário e principal da filariose, tá? A filariose bancrofitiana, e vetor secundário do vírus Oropouche. É um vírus aí bem característico de uma região do Brasil, não é tão comum da gente ouvir falar dele, por exemplo, na região sudeste ou sul do Brasil, tá? Mas temos aí esse vírus Oropouche, que também é importante pensando aí no Culex. Em relação à filariose ou à filaríase, ela é uma doença parasitária, considerada como doença tropical infecciosa, causada por nematóides, tá? Filariais da família Filaroidea, também conhecida como Filariae. Ou seja, nematóides, então, nesse caso, é uma eumintose, tá legal? É aquela doença que a gente chama popularmente como elefantíase. Então, o Culex kink fasciatus, ele transmite aí uma eumintose. Tá? Então, essa alternativa B, a gente não consegue refutá-la. Vamos ver o que está errada na C e na D. Na C, ele fala sobre o Amblioma cajanense, o carrapato. Esse daqui, a gente vai falar da transmissão da babesiose equina, que é feita através de protozoários, tá? Da babesia equi, que se refere à equina, e a babesia cabali. E também a febre maculosa, causada pela bactéria Rickettsia rickettsii. Ou seja, esse carrapato, que a gente pode chamar também de carrapato estrela, que é o Amblioma cajanense, ele transmite uma doença que é causada por protozoários, que é babesia, e uma doença causada por bactérias, que é a Rickettsia, tá legal? Então, dá para a gente ficar mais tranquilo e eliminar essa questão sem dificuldades, tá? Então, protozoário e bactéria e não uma eumintose. Em relação a D é o mosquito da floresta, ou seja, nós temos diferentes espécies de mosquitos dos gêneros Aemagogos e Sabetes. Podem transmitir a febre amarela em ambientes silvestres. A febre amarela, uma doença aí bastante importante, é uma doença infecciosa de grande variável causada por arbovírus, que é um vírus aí transmitido por mosquito. Um dos mosquitos é o mosquito da floresta, legal? Então, nesse caso, o mosquito da floresta ele vai transmitir aí a febre amarela. A gente consegue descartar facilmente, sabendo que a febre amarela é um vírus e não um euminto, né? Não é uma eumintose, tá legal? Então, é uma questão que não é uma questão fácil, uma questão que muitos ficaram em dúvida, mas a gente consegue aí, com o estudo, pegando aí um a um, acredito que tenha ficado mais claro para vocês, tá legal? Então, ficamos aí com a alternativa B, o Culex quinquefasciatus, o pernilongo longo, aí que pode transmitir a filariose, tá legal? Então vamos lá, pessoal. Questão número 8. Questão número 8. Os ensaios clínicos de fase 3 para testar a eficácia e a segurança de novas vacinas devem seguir preceitos rígidos de qualidade, para que seus resultados sejam confiáveis e para que não haja favorecimento ao desempenho do produto em teste. Para tal, é necessário que 2 grupos de indivíduos sem a doença sejam formados e que se assemelhem em características demográficas e clínicas. Que recurso utiliza para garantir essa semelhança entre os grupos de comparação? Vamos lá, essa é uma questão bastante interessante, lembrando que essa prova da UFMT vem aí do edital de 2020, mas ela foi realizada no dia 10 de janeiro de 2021. Ela veio cobrar aí algumas informações que não foram diretamente relacionadas à Covid, mas que fazem parte ali da esfera dessa pandemia que a gente vem vivendo aí desde 2020. Então, esse é uma das formas de cobrar isso. A gente cobrar sobre vacina, inclusive teve outras questões que cobravam ali o Covid, não necessariamente tratamento, diagnóstico, mas
na esfera ali do Covid-19, tá? Então, essa é uma questão inteligente, uma questão bacana aí que a UFMT colocou para, de alguma forma, saber se realmente o candidato que estava fazendo a prova estava atualizado, ok? Então, uma questão boa, sem dúvida nenhuma, bem bacana. Em relação aos estudos clínicos de uma nova vacina, são classificados em estudos de fase 1, 2, 3 e 4. Isso é bastante importante saber, pessoal. Isso é o mínimo ali que a gente tem que saber, tá bom? Então, as fases de ensaio do estudo clínico, a gente vai dividir em 4 partes. A fase 1 é o primeiro estudo a ser realizado em seres humanos e tem por objetivo principal demonstrar a segurança da vacina, tá? A fase 2 tem por objetivo estabelecer a sua imunogenicidade. A fase 3, que foi cobrada aqui para a gente, é a última fase de estudos antes da obtenção de registro sanitário e tem por objetivo demonstrar sua eficácia. A gente tem ouvido falar bastante disso, né? Na mídia, nos jornais de medicina. Essas fases de estudos realmente hoje está bastante em voga aí, se a gente pensar em 2021, tá legal? Somente após a finalização do estudo da fase 3, então, a obtenção do registro sanitário é que a nova vacina poderá ser disponibilizada para a população. Então tem esse marco aí, especialmente da fase 3, que é onde vai ser disponibilizada ou não a vacina para a população, tá legal? E na fase 4 é quando a vacina é disponibilizada para a população, aí realmente já está fazendo parte aí do calendário, ou mesmo num período aí de pandemia, ela está sendo já disponibilizada, tá legal? Então, vamos voltar aqui para as alternativas, vamos pegar uma a uma. Alternativa A falava o seguinte, na verdade, qual pergunta aqui é? Vamos voltar um pouquinho. Ó. Que recurso se utiliza para garantir essa semelhança entre os grupos de comparação? Alternativa A, alocar aleatoriamente os pacientes nos grupos. Isso é importante, né, pessoal? Realmente a gente tem que fazer isso. A gente não pode selecionar, falar assim, opa, peraí que eu vou pegar, vou selecionar esse paciente, vou colocar num grupo e vou colocar esse outro paciente no outro grupo. Não, né? A gente precisa sim fazer isso de forma aleatória para que a pesquisa seja feita de forma adequada, para que o ensaio clínico seja realmente considerado válido, tá? Na B, evitar a utilização de grupo placebo. Errado, né? A gente utiliza os grupos placebos aí, sem dúvida nenhuma, para a gente poder verificar se funciona ou não. A C, utilizar técnicas de mascaramento, cegamento do pesquisador. Não é o caso, né? Nos ensaios clínicos da fase 3, a gente não vai fazer isso. A D, utilizar técnicas para mascaramento, cegamento do paciente. Não, também nesse caso também não, tá? Então, para garantir, né, o recurso que se utiliza para garantir essa semelhança entre os grupos de comparação, a gente vai sim ter esses dois grupos, né? É necessário que dois grupos de indivíduos sem a doença sejam formados e que se assemelhem em características demográficas e clínicas e que a gente aloque de forma aleatória esses pacientes nos grupos. Tá legal? Então ficamos aí com a alternativa A. Dessa questão, então vou deixar aqui para vocês esse slide que fala sobre os estudos clínicos de uma nova vacina que são classificados em 4 fases. Essas 4 fases vocês precisam lembrar, pessoal, tá? Isso é muito importante e aí a gente tem uma série de informações também dentro dessas fases que a gente precisa saber, tá? Não vou colocar todas aqui para vocês porque senão realmente ficaria muito extenso. Mas é algo que é importante vocês estudarem um pouco mais, aprofundarem mais em determinadas fases aí, tá legal? Especialmente na fase número 3. Questão 9, o teste treponêmico, o FTA-ABS, que é o anticorpo treponêmico fluorescente com absorção. É um teste confirmatório para sífilis e que não deve ser solicitado para o diagnóstico inicial da doença. Considerando os conceitos de validade dos testes diagnósticos, essa recomendação é baseada em qual atributo do teste? Vamos lá, pessoal. Aqui, se a gente pegar no começo, é feita uma afirmativa, né? Ele está afirmando, uma afirmação, na realidade. Então, isso não é uma pergunta e nem uma dúvida, tá?
Então, a gente tem aí falando que o teste treponêmico é um teste confirmatório para a sífilis e que ele não deve ser solicitado para diagnóstico inicial da doença. Acabou, né? Aí ele pergunta aí, de acordo com os conceitos de validade dos testes diagnósticos, essa recomendação é baseada em qual atributo? Vamos lá. O que é importante a gente saber, pessoal? Que os testes treponímicos não são apenas o FTA-ABS. A gente tem o MHA-TP, o TPHA, o TTPA e ELISA, tá? Esses testes foram desenvolvidos inicialmente para confirmar resultados positivos obtidos previamente com testes não treponêmicos, né? Ou seja, é necessário que seja feito ali então os testes não treponêmicos e aí sim a gente faz um treponêmico para a gente ter absoluta certeza se a doença realmente está presente, tá legal? Como dificilmente esses testes treponêmicos eles tornam-se não reagentes, mesmo após o tratamento eficaz da infecção, é necessário que o médico investigue a história clínica do indivíduo e associe o resultado do teste treponêmico com o teste não treponêmico. Ou seja, se a gente pegar aí o clássico, a sífilis, né, que é uma doença que infelizmente a gente tem muitos casos no Brasil, se o paciente teve sífilis, tratou de forma adequada e passou um ano, por exemplo, foi lá e fez um teste treponêmico, é bem possível que o teste treponêmico dê positivo, tá? Então, por isso que é importante a gente fazer ali o teste treponêmico apenas nos casos que realmente tiver a indicação, tá? Não para fazer o acompanhamento da doença, tá? Então, a gente sempre vai associar o resultado do teste treponêmico com um teste não treponêmico, tá legal? Trata-se de testes qualitativos, e a sua reatividade indica que o usuário teve contato, vamos supor, no caso da sífilis, com o treponema pallidum, em alguma época de sua vida e desenvolveram anticorpos específicos, né? Então, são testes indicados para confirmação do diagnóstico quando a triagem é feita com um teste não treponêmico. Por exemplo, o teste rápido, tá? O teste rápido é um teste não treponêmico que a gente utiliza muito aí nas unidades básicas de saúde. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre o teste treponêmico. Então, se a gente pegar ali a sorologia treponêmica, por exemplo, o FTA-ABS, que corresponde a testes específicos, úteis para a confirmação diagnóstico desde que é feito aí junto com o não treponêmico, tá? Então, a sensibilidade, se a gente pegar a sensibilidade dos testes treponêmicos na sífilis adquirida, é de 84% na fase primária e de 100% nas fases secundária e latente, tá? E de aproximadamente 96% na sífilis terciária. Como vocês podem ver, a sensibilidade é alta, especialmente na fase secundária e latente, que chega aí próximo de 100%, e 96% aí na terciária. O FTA-ABS, então, ele não é útil para segmento após realização do tratamento. Isso é extremamente importante, pessoal. Já falei, mas ressalto aqui para vocês, tá? Pois os anticorpos específicos podem permanecer detectáveis indefinidamente, podendo significar uma infecção tratada anteriormente, como eu falei para vocês. Então, a gente vai utilizar o teste treponêmico, sim, para confirmar o diagnóstico e não como teste inicial para fazer o diagnóstico da paciente, tá legal? Então, o que nós temos? Nós temos em relação à sensibilidade e a especificidade. Dentre os testes, o imunoensaio quimioluminescente de partículas é um teste automatizado que apresenta sensibilidade e especificidade superiores a 99%, tá? Então, se a gente pegar um resultado negativo, é altamente confiável, com exceção da fase primária precoce, que a gente viu que a sensibilidade lá gira em torno de 84%. Se a gente pegar especialmente na fase primária precoce, tem esse problema. Então, uma exceção aí a esse negativo altamente confiável, tá legal? Em que ainda, nesse caso da primária precoce, não há produção de anticorpos. Um exame negativo exclui o diagnóstico de sífilis. Por esse motivo, podendo ser utilizado como teste de triagem no diagnóstico de sífilis. Então, a gente vai usar aí o FTA-ABS
e o exame de hemaglutinação, que são testes treponêmicos, ambos como testes confirmatórios no fluxogramas diagnósticos de sífilis, tá? Então, isso é o resumo final. Se a gente pegar os testes treponêmicos, eles devem ser utilizados como testes confirmatórios, tá legal? Lembrando aí que eles têm uma grande sensibilidade e especificidade, variando aí na etapa da sífilis. Lembrando aí, com exceção da sífilis primária precoce, que é onde o número de anticorpos pode estar reduzido ou pode não ter uma produção realmente de anticorpos. Nesse caso, a gente pode perder aí a confiabilidade do teste, tá legal? Mas se a gente pensando aí em sífilis secundária, terciária e latente, o teste realmente é muito, muito bom, tá? Então, o que nós temos? Ele fala o seguinte, considerando os conceitos de validade dos testes diagnósticos, essa recomendação é baseada em qual atributo? Ele fala na alternativa A, ele apresenta um baixo valor preditivo negativo? Não, né? Um baixo valor preditivo positivo? Não. Alta proporção de resultados falsos positivos? Não. Em relação à especificidade, como nós vimos, a sensibilidade e a especificidade dos testes treponêmicos é muito boa, especialmente na fase secundária, latente e terciária, tá legal? A gente ficando em dúvida ainda apenas na fase primária precoce, quando a gente não tem ainda anticorpos ou quando a produção ainda é muito baixa, tá? Então, alternativa D, sem dúvida nenhuma, alternativa correta. Então, isso é muito importante, pessoal. Uma questão bonita aí, falando sobre FTA-ABS, sobre os testes treponêmicos. Ele cobrou sífilis aí de uma forma um pouco diferente que a gente vê sendo cobrada nas provas no geral, tá legal? Uma boa questão bonita aí para vocês. Espero que tenha ficado claro. Questão número 10, uma questão bonita, pessoal, em relação à Covid, tá? A UFMT, especialmente dentro do bloco de preventiva, cobrou aí Covid, ele tangenciou a esse tema Covid de uma forma a não criar questões polêmicas, tá? Então, ele abordou o Covid tanto na vacinação lá na fase 3, quanto nessa questão de uma forma que não gerasse realmente polêmica. Então foi uma prova bacana aí dentro de preventiva, tá legal? Parabéns aí ao FMT que conseguiu abordar um tema que é um tema que, querendo ou não, é um tema extremamente importante nesse momento aí de 2020, 2021, provavelmente nos próximos anos também, sem criar polêmica, tá? Então, a questão número 10, ele vai pedir o seguinte, analise as seguintes medidas de frequência de doença em uma população. 1. 25 casos de gripe por 1.000 pessoas ano. 2. 3.460.413 casos de Covid-19 no Brasil de 26/2 a 18/8 de 2020. E a 3. 1.633 casos de Covid-19 por 100.000 habitantes no Brasil de 26/2 de 2020 a 18/2 de 2020. Então, assim, são afirmativas, não são para a gente colocar verdadeiras ou falsas, tá legal? Então, o que ele pergunta? As medidas de frequência epidemiológica resultantes do cálculo 1, 2 e 3 representam respectivamente. Vamos lá. Então, vamos ver a 1. A 1, pessoal, a gente tem que ficar em dúvida se ele estava se referindo à incidência ou à taxa de incidência, que são exatamente iguais, tá legal? São sinônimos. Ou se ele estava se referindo à densidade de incidência. A diferença é sutil, pessoal. Se a gente for falar da taxa de incidência, o que ela expressa? Ela expressa o número de casos novos de uma determinada doença durante um período definido, tá? Então, não esqueçam isso. Período definido numa população sob o risco de desenvolver a doença. Diferentemente da densidade de incidência, que é o número de casos novos da doença que ocorrem num período específico de tempo, tá? Numa população de risco durante todo o intervalo. Quando ele fala assim, 25 casos de gripes por 1.000 pessoas ano, ele não está falando durante um período definido. Ele está falando num período específico de tempo, no caso, ano, tá? De uma população de risco durante todo o intervalo, nesse intervalo de um ano, tá legal?
Então, nesse caso, na 1, a gente classificaria como densidade de incidência. A incidência ou a taxa de incidência é durante um período definido. A gente vai ver isso também. A 2, 3.460.413 casos de Covid-19 no Brasil de 26/2 a 18/8 de 2020. Ou seja, ele está colocando o número absoluto de casos no período. Nesse período de 26/2 até 18/8, a gente teve aí 3.460.413 casos. Então, essa não seria tão difícil, relativamente tranquila para a gente definir que essa 2 está falando do número absoluto de casos no período. Tá legal? A 3, 1.633 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes no Brasil ele está especificando, olha as datas aqui, pessoal, 26/2 a 18/8, ou seja, aqui sim ele está falando da incidência ou da taxa de incidência, porque ele está falando de uma determinada doença durante um período definido, tá? De 26/2 a 18/8, numa população sob risco de desenvolver a doença. Então, assim, a diferença é sutil, né? Quando ele fala lá, que nem ele falou, 1.000 pessoas ano, é diferente dele falar por 100 mil habitantes do Brasil de 26/2 a 18/8, tá? Então, aqui sim, ele está definindo um período e aqui sim a gente vai considerar como uma taxa de incidência, tá legal? Uma questão bonita, a FMT colocou aí, tangenciou o tema Covid na preventiva, a gente ficaria com a alternativa C, densidade de incidência, número absoluto de casos no período e a taxa de incidência acumulada. Vamos lá então, pessoal, vamos concluir esse vídeo, essa aula com os temas. Vamos voltar aos temas abordados nessa aula. Tivemos lá questão 6, dentro ali do bloco de preventiva, ou a questão 1 dessa parte número 2. Declaração de óbito, tema bastante importante, especialmente dentro da preventiva, é algo que pode cair e que vem sendo cobrado tanto na prova do INEP, da UFMT, quanto na prova da USP, tá? Então, vamos ter bastante atenção a esse tema, declaração de óbito. A 2, uma eumintose, falava ali do vetor, a gente associar o vetor com as eumintoses. Uma questão boa também, uma questão que não era fácil, acredito que é a mais difícil talvez desse bloco, especialmente da parte 2. 3. Os ensaios clínicos da fase 3 para testar a eficácia e segurança de novas vacinas. Foi uma questão que tangenciou ali o tema Covid-19. Tá? Então, uma questão bonita, uma questão que não era tão difícil, poderia sim ser ainda mais difícil. Tá legal? Questão 4. O teste treponímico, o FTA-ABS. Uma questão bonita, uma questão bacana aí sobre sífilis, tangenciou também o tema sífilis, mas não cobrando ali de forma corriqueira, né? Mudou um pouquinho, uma questão bacana dentro do bloco de preventiva, sem dúvida nenhuma. E a questão número 5, as medidas de frequência epidemiológica. Tínhamos que saber, então, definir. Não necessariamente a gente tinha que saber exatamente o que seria a densidade de incidência, a taxa de incidência. O fato de a gente saber o número absoluto ali de casos no período, a gente saber bem essa definição, a gente já conseguiria acertar essa alternativa C, trabalhando ali as questões. Tá legal? Então, não tinham questões fáceis, mas as questões foram bem elaboradas, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês. Foi um grande prazer fazer a resolução comentada dessa prova do FMT, essas questões de múltipla escolha. Hoje, então, a gente finaliza as 50 questões de múltipla escolha da UFMT. Um grande abraço, muito obrigado pela presença de todos vocês e ótimos estudos a todos.